Olá a todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Antes, inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos que estão entrando, estamos aqui para mais uma conversa de domingo, o nosso encontro de fim de tarde de todo domingo para conversarmos sobre arte, cultura e tudo aquilo que alimenta os nossos espíritos. Na conversa de hoje, eu e o poeta João Filho falaremos do livro de contos O Beijo e Outras Histórias, do escritor e dramaturgo russo Anton Chekhov. Antes, convido o espectador a conhecer o site do Oratório Virtual, oratoriovirtual.org. No site, além de conteúdos bem bacanas, de um conteúdo bem bacana, o amigo espectador terá acesso às nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, a nossa web rádio e o nosso canal no YouTube, o Oratório Virtual TV, com conteúdos exclusivos. Sintam-se convidados a se inscreverem em nosso canal do YouTube ou um outro convite, colabore com a nossa missão. A nossa chave Pix está na bio aqui no Instagram ou em nosso site, oratoriovirtual.org. Sandra, boa noite, bem-vinda. Tem outras... a mesma Sandra. A Ideuni Pérez, boa noite, bem-vinda. Estamos aqui no Oratório Virtual, rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicatis supertecta. Vamos esperar o nosso poeta entrar e já vamos começar a live de hoje. Lembrando que hoje falaremos sobre Anton Chekhov, mais precisamente sobre os contos e mais particularmente ainda sobre o livro da editora 34. Deixa eu pegar. Lançado pela editora 34, O Beijo e Outras Histórias, na tradução de Boris Schneiderman. Uma edição bem bacana, infelizmente não muito barata, mas que vale muito a pena o espectador adquirir, porque são histórias bem bacanas e obviamente a gente vai falar sobre algumas delas com o meu amigo João Filho, que já está chegando. Antes, deixa eu lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Nós temos um conteúdo exclusivo no canal e dentre esse conteúdo é um que é bem bacana, é uma leitura diária de parte de livros da Bíblia. E no momento, uma colaboradora de São Paulo, a Suzana Nascimento, está lendo os Salmos diariamente, a cada dia um salmo. Eu convido todos vocês a acompanharem, está bem bacana. Só o momento que o nosso amigo poeta está pedindo ajuda. Esperem só um pouquinho, por favor. Enquanto o nosso amigo poeta não entra, deixa eu tentar essa interface do Instagram, que é muito chata, mas vou tentar colocar a nossa chave Pix aqui. A nossa chave Pix, infelizmente não dá para colocar, mas contribuam com a nossa missão. A nossa chave Pix está em nossa bio e também em nosso site, e através dela você colabora com as obras da Capela Nossa Senhora da Vitória, que fica ali no bairro do Canela, em Salvador. Eu estou falando de fora de Salvador. Deixa eu abrir aqui. Oratório Virtual. Bem-vindo a todos que estão entrando. A Janice. Boa noite, Janice. Boa noite, bem-vinda. A Lia Santos Cardoso.
boa noite. Temos uma novidade na nossa web rádio. Em breve ela estará disponível nos principais aplicativos de web rádio. Já estamos... temos um técnico colaborando para colocar nossa web rádio nos principais aplicativos de web rádio. E reforço o convite ao nosso canal no YouTube, onde você, espectador, terá acesso a um conteúdo exclusivo. Algumas lives aqui do Instagram estão lá, e como, por exemplo, as conversas de domingo, com um arquivo que já está ficando bem vasto e bem bonito. E, além disso, nós estamos tendo diariamente a leitura da palavra com uma colaboradora de São Paulo, chamada Suzana Nascimento. Todos os dias ela lê um capítulo de um livro da Bíblia e, no momento, estamos lendo os Salmos. Ela está lendo, estamos já no Salmo 37. Todos os dias, logo de manhã cedo, está disponível, se você quiser começar o seu dia bem. Comece o seu dia com a leitura dos Salmos, no nosso canal, com a nossa colaboradora Suzana Nascimento. Vamos aguardar mais um pouquinho. O nosso amigo João Filho está tentando entrar. Acho que ele está com um probleminha. Se ele não conseguir entrar, a gente continua por aqui mesmo. Vamos nós. A gente faz o nosso um breve vídeo com os contos do Chekhov. Para quem quiser acompanhar o livro que nós vamos falar, provavelmente vai aparecer invertido para vocês. É do Chekhov, O Beijo e Outras Histórias. No caso, estou com a editora 34, mas alguns contos estão disponíveis em outras edições. E, enfim, né? Só um minuto que eu acho que o nosso poeta está chamando. Vamos ver. Aí tá. Não pagou a internet. Aí. Como vai, poeta? Tudo bom, Peço. Deu um probleminha aqui, não aparecia para mim a chamada, Live? não aparecia, né, não aparecia a live, nada. Aí eu tive que reiniciar o celular. É celular de poeta pobre, rapaz, entendeu? É tão aéreo quanto poeta, né? Por aí. Você está aí com a sua biblioteca aí aos vossos ombros. Gostei de ver. Você está na Lapa, é? Hoje estou na minha coleção aqui de Pato Donald e Tio Patinhas, aqui atrás de mim. Estou visitando minha biblioteca aqui em Lapa. Não roubaram seus livros não, né, Besso? Rapaz, eu acho que eu lançaria alguma coisa assim pro desavisado. Não, livro ninguém rouba, graças a Deus. Não rouba. E aí estou passando uns dias aqui no calor da Lapa. Tá muito quente aí, né? Muito quente. Mas até que tá suportável. Pronto para falar de Chekhov? Pronto, eu não tô nunca para nada, né? Mas vamos ao Ângelo, já deu as 18 horas. Valendo nota, viu? 010, né? Vamos ao Ângelo. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou pedir licença e vou rezar o Salve Rainha. Fique à vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado. Pronto. Espírito devidamente alimentado. Vamos lá, falar mal de Tchekov. Vamos falar mal de Tchekov. Uma vida brevíssima, né? É breve, né? E intensa. Você estava mostrando o beijo, né? Essa edição aqui, da tradução do Boris Schneiderman, que já faleceu recentemente, um dos grandes tradutores brasileiros, que era russo e naturalizou-se brasileiro. E tem também a Dama do Cachorrinho, também, que são... Aqui tem mais histórias e mais curtas, né? Esse que nós vamos tratar hoje, as histórias são um pouco mais longas e algumas consideradas, em vez de contos, consideradas novelas, não é isso? Tem algumas curtas e tem umas 3 mais longas, assim, né? E ele também foi dramaturgo, né? Um ótimo dramaturgo, por sinal. Eu estou longe aqui da minha edição que eu ia mostrar aqui de teatro que eu tenho dele. Fica para uma próxima conversa. Mas eu tenho uma boa parte do teatro dele aqui em casa. Assim, e sempre que posso, estou relendo. E eu destacaria o que eu gosto muito, dos meus preferidos, é Os Males do Tabaco. É facilmente encontrável na internet. Facilmente encontrável na internet, é uma peça em um ato só, um monólogo, divertidíssimo, divertidíssimo. Assim, e é até um personagem recorrente dos contos também, só que com uma outra abordagem, uma abordagem mais humorística. Assim, nos contos há um humor muito sutil, pelo menos foi o que eu percebi. E acho que o nosso espectador vai perceber também quando lê. E só que predomina aquela investigação de consciência, né, digamos assim. Né? Ele realmente observa um fluxo de consciência nos personagens. Né? Mas uma breve bio, né, do nosso convidado de hoje. Ele nasceu em 1860, numa cidade praiana, marítima, né? Não é bem de praia, marítima, né? da Rússia. Viveu apenas 44 anos. Teve uma infância e adolescência difíceis. O pai era cruel com a família, mas o pai morreria cedo. Mas ele, pelo que dá para ver da biografia, das cartas, ele não conseguiu perdoar o pai, né? Leva essa mágoa pela vida. E a família vai à falência após a morte um pouco antes da morte do pai, a família vai à falência e ele se vê tendo que trabalhar e tudo mais, ajudar a sustentar a família. Apesar disso, ele consegue fazer medicina
né? Ele se forma em medicina e ao mesmo tempo vai começando na literatura, né? Na literatura ele não começa com ambições literárias, na verdade. Ele começa para ganhar dinheiro, começa a escrever para um jornal e acha que o pessoal agradou tal, e começa a ganhar dinheiro. Ele só ia começar a ter ambições literárias talvez uns 3 ou 4 anos depois dos primeiros contos, já ali com seus 29, 30 anos. Viaja pela Rússia, e viajar pela Rússia hoje é difícil, na época era muito mais difícil, porque a Rússia, além de ser tão continental quanto o Brasil, tem a questão dos climas extremos, né? Os climas são extremos, e ele viaja pela Rússia, e muito embora ele se definisse, quando falava da sua literatura, ele não era feito a julgamentos, né? Ele dizia que fazia um mero retrato dos personagens, o que é uma coisa obviamente discutível, mas enfim, as cartas já eram bem diferentes. As cartas eram cheias de impressões dos lugares que ele passava, e quase sempre impressões negativas. E se você pega as cartas e pega os contos, fica-se com a impressão de que ele usa essas impressões negativas nas ambientações das histórias. Mas, obviamente, isso é uma questão para se investigar. Mas a impressão que se dá é que ele talvez para não diluir de alguma forma assim, essas impressões, ele usou de alguma forma as impressões dos lugares que ele passou e colocou nas histórias, assim, né? Pelo menos em 3 histórias desse livro, tem personagens que não se conectam com a localidade que estão morando, que eles estão vivendo. Lá. Descobriria a tuberculose ali pelos seus 33, 34 anos, assim, descobriria a tuberculose. E a tuberculose no século XIX era uma coisa seríssima, numa comparação talvez absurda, mas era muito semelhante ao câncer hoje. Quando você se descobria tuberculoso, a carga negativa era muito forte. A doença tinha uma carga negativa muito forte. E morreu muito cedo, né? Morreu aos 44 anos de tuberculose, né? Mas deixou aí uns quase 60 contos, né? Deixou aí acho que, não sei se chega a 20 peças, mas eu acho que chega a umas 20 peças, né? Não precisou de muito para entrar para a história da literatura universal, né? Isso é aquele debate eterno que a gente às vezes faz nas nossas conversas e conversa com amigos. Você viver muito para quê, né, exatamente, né? Porque às vezes você vive muito e não realiza quase nada, né? E tem pessoas que vivem pouco. Tem aquela coisa, né, na perspectiva católica, você vive muito porque Deus assim, você vai para o inferno, eu vou te dar mais vida para ver se você consegue salvar seu miserável. Né? Pode ser isso. Vai Pode viver mais isso. Um pouco. É por aí. E aí ele viveu muito, provavelmente dos padrões até para os padrões da época, né, que a ciência já estava com um certo avanço, né, viveu 44 anos. E mais a obra, a mesma parte despretensiosa dos contos, tem ali uns insights assim que você fica, e ele tem uma capacidade de conectar o personagem com o ambiente, assim, que o ambiente é quase um personagem em si. Assim, a forma como ele capta os cenários quase faz do cenário como um personagem em si, assim, do livro. Você falando isso, eu li, né, o Beijo, que são essas histórias, e é uma coisa muito bacana você estar falando, que é uma coisa que eu acho que está faltando muito, né? Eu vi até que um querido amigo entrou aqui, o André Tourinho, estava conversando, tomamos um café hoje após a missa,
conversando com ele sobre literatura de forma geral, mas uma coisa que aparece muito nas cartas, porque no final, o apêndice, né, de cada edição, o Boris Schneiderman, que é o tradutor, ele comenta e cita muitos trechos de cartas e tal, e a gente vê uma preocupação imensa do Chekhov com a carpintaria dos contos, né? Sim. Não tem essa, veja, tem a questão que você falou, né? O entorno, o ambiente, mas também tem o ambiente interior, cultural, tem o fino lampejo de percepção da consciência do personagem, de uma época, e isso, assim, isso não se faz de qualquer forma, né? Isso você tem que ter uma carpintaria mesmo, de construção. Porque, assim, eu estava até conversando com o André Torin hoje, veja, eu não, é uma questão minha, não é da autora que eu vou citar. Um problema que eu acho a Clarice Lispector, ela tem traços geniais mesmo, faz um sucesso danado, isso é bom para a literatura como um todo, principalmente a brasileira, mas falta um pouco dessa carpintaria na Clarice, e o pessoal que vai imitar a Clarice pega só esse jorro, né? Pega esse jorro e não, isso aqui é só eu jogar no papel e está feito, assim, esse é um problema. Uma que se pode comparar, é uma comparação um pouco absurda que eu vou fazer, mas cabe aqui no contexto, é a que a gente já teve aqui, a gente já falou sobre a obra dela, que é da Lígia Fagundes Telles. A Lígia, por exemplo, nos contos, cara, mas você não encontra conto ruim, Lígia. É tudo bem realizado, tem uma carpintaria incrível, e com o Chekhov tem isso também. Claro, Clarice também é genial e tal, mas para mim, Clarice funciona apenas com alguns lampejos, né? Quando você pega talvez Clarice funcione melhor no conto e na crônica do que no romance, né? Sim, sim. E é interessante que já nos primeiros contos dele, ele já tem um talento, assim, já tem um talento para a construção de personagens e cenários, assim, que é uma coisa que não é uma coisa fácil, né? Você é escritor, ler escritora, você sabe como é difícil, assim, né? Eu faço minhas anotações, então eu faço minhas anotações e já deixo quieto, assim, para não, depois eu vejo isso aqui para ver se é realmente válido. O apêndice é generoso, o apêndice dessas edições são generosos, porque é isso que você falou, a gente vê, tem conversas com editores, conversas com amigos, né, e ele vai explicando o porquê dos personagens, porquê das ações, porquê dos cenários. Ele modifica muito entre uma edição e outra, ele às vezes é outro também que a primeira edição é de uma forma, a segunda de outra, a terceira tem outra, uma terceira revisão, enfim. Né? Esse artista é meio atormentado mesmo, paciência. E ele, apesar de engraçado, ele fez a medicina para ganhar dinheiro e ter uma vida financeira, né, melhor, mas ele clinicava de graça, muitas vezes ele clinicava de graça, ele era extremamente generoso na clínica. Ele tinha a medicina como profissão, a primeira profissão dele, mas, como ele dizia, tem uma citação muito famosa dele, né, que a medicina é a esposa e a literatura é a amante. Né? Ele falava dessa forma. Né? E ele ganhou mais dinheiro com a literatura do que com a própria medicina. Assim, né? Pois é. Né? Porque a medicina ele exercia realmente com muita generosidade. Assim, né? Uma coisa que ele clinicava muito de graça, essas coisas. Assim. E na literatura, não. Acho que ele já começou ganhando algum dinheiro, né? E já deve ter impulsionado a escrever mais. Tanto que ele só vai ter, segundo algumas biografias, ele só vai ter ambição literária uns 3, 4 anos depois dos primeiros contos, assim, né? Então era muita despretensão, né? Tinha muita despretensão. Mas mesmo nesse período, tem alguns contos, né, que estão aqui, desse período de 3, 4 anos, de começo de carreira literária. Tem algumas coisas assim que para ser despretensioso assim, é meio difícil acreditar que haja uma despretensão. É difícil acreditar, assim, porque alguns são impressionantes. Eu vou destacar, nós vamos falar de quase de todos os contos, se for possível, mas eu destacaria para o espectador uma história enfadonha,
Porque, assim, obviamente, ninguém gosta de uma história enfadonha. E a história, por incrível que pareça, é realmente enfadonha. Só que é o Tchekov escrevendo essa história enfadonha, assim. Então, você lendo a história não é uma coisa enfadonha. Você quer saber até onde essa história enfadonha vai dar. E a forma dele construir o protagonista é um declínio, né, de um cientista, de um professor cientista. Ele teve seus momentos de glória ali nos 40, 50 anos, já está ali com seus 60 anos. Ele já não aguenta mais dar aula, já não aguenta mais os colegas, começa a se desconectar da família, começa a se desconectar da sociedade. Tem aquela discussão eterna, né? No meu tempo era bom, essas coisas assim, né? que é muito pueril, né? É uma discussão muito pueril, mas que todo mundo, numa certa determinada altura da vida, acaba fazendo. E é um declínio dele, né? Um declínio intelectual dele. Ele é um cientista bem-sucedido, um cientista renomado na Rússia e na Europa. Ele vai se declinando como professor, como intelectual e como cientista. Começa a ficar irrelevante para a sociedade. Né? Assim, as condecorações dele não são reconhecidas por mais ninguém na sociedade, essas coisas assim, né? Só que assim, a ascensão na academia acabou criando uma desconexão entre ele e a família, porque a família enxergou a ascensão acadêmica como uma ascensão burguesa, né? Aquela coisa assim, você consegue uma vida melhor, né? Financeiramente estável. E a burguesia tem muito essa coisa da estabilidade financeira, estabilidade profissional, e a burguesia se apega muito a esse tipo de coisa e acaba criando valores ao redor desse apego. Né? Toda a conversa, toda a cultura da burguesia gira ao redor desse apego. Não estou nem julgando se é bom ou ruim, é uma mera observação. Assim. E ele não entra ele não se conecta com esse novo estado de espírito da família, né? Então ele começa a realmente ficar desconectado de tudo, assim, ele começa a ficar alheio, quase um estado de alheamento do mundo. Só que, assim, ele já está vendo o fim da vida e tudo mais, né? Então a primeira e a segunda parte do conto, eu acho que é um conto, se não me engano, em 9 partes. Ele escreveu como folhetim num jornal lá de Moscou. E aí na terceira parte já é com uma relação com uma filha, uma relação de amizade com uma filha de um amigo de longa data. O amigo morre, mas continua a relação de amizade com a filha. A filha está ali nos seus 22 anos, tal, né? Obviamente uma diferença grande de idade. A filha meio que adota o nosso protagonista como pai. Mas uma coisa que é recorrente nesse livro, nesses contos, é que assim, as relações, elas não se aprofundam assim, ao ponto de ser... Mesmo as relações de amizade, elas não vão assim... não são plenas, assim, pelo menos a mim, elas não me parecem plenas, assim, porque esse cientista, esse professor, com essa moça, nos seus 20 anos, eles têm uma relação de, assim, uns 8 anos, mais ou menos, o conto pega uns 8 anos de relação entre eles, e ele, por exemplo, não consegue dar conselhos a ela, assim, entendeu? Não consegue dar conselhos. Então, assim, não é uma... Ela tem como uma relação de pai, mas, na verdade, é uma visão que talvez ela esteja exagerando na visão, assim, porque ela faz vários desatinos, né, nesse período retratado no conto. Ela fala em cartas, né, eles se comunicam em cartas, estão em cidades diferentes. Ela comunica isso para ele e ele não consegue assim, ter aquela relação de pai de fato. Assim, ele fala, não faz esse tipo de coisa, né, não vai por aí, algo nesse sentido. Né? Mas, enfim, apesar disso, o Tchekov usa todo esse estado de espírito dos personagens. E ele tem vários insights muito interessantes sobre arte, porque a moça é uma aspirante à atriz
E nas cartas ela começa a ter suas primeiras impressões sobre o teatro e sobre a questão do ator, né? E aí ela tem uma visão muito inocente, muito própria da juventude, né? Ainda mais de quem está começando uma carreira, tá? Ainda mais com a carreira artística, tem essa armadilha do deslumbre, né? Assim, deslumbra muito assim, os novatos assim, e tal. E aí ele tem uns insights muito interessantes sobre arte, teatro, ópera. Ele já começa a perceber, aí o Chekhov acerta em cheio. Ele começa a perceber que a sociedade, o que hoje nós chamamos classe média, né, na época era chamada burguesia, né? Então, assim, a ópera, o teatro, já não é um acontecimento de pessoas aficionadas da arte. É simplesmente um acontecimento um acontecimento social. As pessoas estão lá para verem serem vistas. Né? Então, assim, e outra coisa que ele percebe, também, ao meu ver, acertadamente, no decorrer da carreira da menina, ela começa a se desgostar da carreira e dos colegas. E aí um dos insights que eu acho muito acertados é que ele percebe que acontece a mesma coisa com a ciência, tanto a ciência como a elite do pensamento, que não tem nada a ver com dinheiro, aquela elite de pensamento que, na nossa visão, deveria nortear o resto da sociedade e tudo, né? Ela começa a ficar com aquela mania de entregar o que a população quer. Ela percebe que tem um estado de espírito na sociedade, então os atores começam a se comportar como a população espera deles, assim, não como nós conversamos na semana passada, Nelson Rodrigues, eles não querem mais acertar nenhum ponto da consciência de ninguém, nada disso. Eles só estão lá como se fosse uma profissão qualquer, né? Uma coisa meio burocrática. E dentro dessa burocracia da arte, digamos assim, tem aquele entorno muito nocivo, que é revista de fofoca, revista de variedade, essas coisas, né, que a gente conhece muito bem hoje, que já existia na época, né? Então, assim, a menina começa a se desgostar da arte e, além do mais, percebe-se sem talento, né? Então, tudo isso faz ela se desgostar da arte. E as cartas do professor, né, do amigo, vai meio que, com esses insights, vai meio que acordando. Só que ela não consegue ficar em paz com a interrupção da carreira, né? Ela não consegue ficar em paz. Tem caso com um homem casado, tem um filho ilegítimo, o filho morre, né? Então ela fica, nos 25 anos dela, ela já é uma pessoa velha, digamos assim, né? Cheia de amargor, né? E já com 25 anos ela é praticamente uma solteirona, digamos assim, né? Então ela acaba se entregando, aprofundando essa amizade com o rapaz. Eles voltam a morar na mesma cidade, aprofundam a amizade, né? O professor e ela aprofundam, e as partes finais do conto vão se centrando nessa amizade, né? Porque são diálogos muito interessantes, né? Mas é impressionante isso, assim. Em nenhum momento você vê nas coisas necessárias, não é, assim, conselho, você não vê nada disso, não tem esse tipo de aprofundamento. Entendeu? São sempre conversas pueris, as pessoas da sociedade que estão lá estão em conversas pueris, né? Coisas que acontecem, é muito parecido com hoje, coisas que acontecem no trabalho, coisas que acontecem num restaurante ali com um amigo em comum, né? Então é interessante porque você descreveu o conto todo e eu acho que pegou o miolo certinho do conto aí. No apêndice, o Chekhov cita, o Boris Schneiderman cita um trecho da carta de Chekhov, tá aí na edição, tá 258, tá no final do primeiro parágrafo, e ele diz assim, né, que é exatamente o que você está falando. Ele diz: em relação à personagem principal, o Chekhov afirmou, né, o meu herói, e isto constitui um dos seus traços principais, trata com demasiada negligência a vida interior dos que o rodeiam,
E enquanto ao seu lado choram, cometem erros, mentem, ele discorre com a maior tranquilidade sobre teatro e literatura. Se ele fosse de outro estofo, Lisa e Kátia talvez não se perdessem, que as duas personagens. Me lembrou aquela relação que aparece também essa relação, né? Em muitos momentos eles se tocam, que é o Machado Tchekhov. Deu uma travadinha e voltou. Um conto que até o Adriano Ferreira Leite analisou na mentoria que fizemos, o Machete. O Machete é o antigo cavaquinho. Machadinho. Né? Ah, tá. Não, no caso da música. E o personagem lá é um sujeito que toca violoncelo e tem todo um envolvimento com a música clássica. Só que esse envolvimento com a música clássica é toda uma pose. É toda uma pose. É mais ou menos aqui, de certo modo, com o cientista. Ele tem uma relação com a alta cultura, uma relação de casaca, né? Para, digamos assim, para usar um termo. Isso. E o que acontece muito hoje na nossa época, né? A gente vê assim, por exemplo, no meio, infelizmente, até católico, no meio chamado conservador, um fetiche pela alta cultura, mas o drama principal do ser humano, as suas angústias do dia a dia, parece que é quase que uma fuga, né? E o que acontece exatamente com ele. Um trechinho só, 2 trechinhos, peço, e aí eu deixo você falar de novo. Lá para uma determinada altura, na página 155, no finalzinho, diz o narrador, né? Mikhail Fyodorovich fala com maldade. Kátia ouve-o. E ambos não percebem o profundo abismo para o qual os puxa pouco a pouco um divertimento na aparência tão inócuo como a condenação do próximo. Não sentem como uma simples conversa transforma-se gradualmente em escárnio e mofa, e como ambos começam a pôr em ação até a calúnia. Então veja que fineza de observação da consciência humana numa relação de um diálogo a dois. Isso aqui, na verdade, é o pecado da maledicência, né? Isso. E pecado, tem que ser confessado. É pecado você está causando mal ao próximo, né? Tem que ser confessado, né? E um outro trechinho, né? Aí mostra, por exemplo, a relação que eles têm, não tem nada... É um pessoal que não está interessado em arte, na verdade, né? Um outro trecho que eu destaquei aqui é na página 178. Que aí o narrador vai falar no final mesmo, no último parágrafo. Da metade para o final do último parágrafo, o narrador diz: quando não existe num homem aquilo que é superior e mais forte que todas as influências externas, realmente, basta-lhe um forte resfriado para que perca o equilíbrio e comece a ver em cada ave uma coruja e ouça em cada som um uivar de cães. E todo o seu pessimismo, com os seus pensamentos grandes e pequenos, tem nessas ocasiões apenas a importância de um sintoma e nada mais. Ele está falando da doença aqui, mas na verdade está falando da doença espiritual, né? Exatamente. O entorno é tão pobre e ele faz uma pose de alta cultura, mas essa alta cultura não toca o coração profundo dele. Ele está, na verdade, tudo é pose, né? Isso. Tudo é pose. Né? É terrível isso, porque é uma descrição perfeita do momento que vivemos, né? Então, assim, apesar do título, né, uma história enfadonha, não é nem um pouco escrito de modo enfadonho. Podem ler sem medo, que é muito interessante, é um retrato muito bem feito do declínio, né, do professor, né? E um outro conto que eu gosto muito, aliás, é meio difícil selecionar, assim, né? A enfermaria número 6, por exemplo, esse é um clássico, ele é todo soturno, assim, e mais uma vez o protagonista é completamente desconectado do resto da sociedade. Assim, né? Ele está há 20 anos no lugar e está há 20 anos reclamando do lugar, reclamando das pessoas, né? E, enfim. Isso, antes de entrar no conto em si, isso me lembra muito um personagem recorrente nos contos, que é esse homem, um homem meio que, digamos assim, com uma certa pusilanimidade assim, diante da vida. Né?
ele está insatisfeito, profundamente insatisfeito, e continua no lugar ali por causa de uma estabilidade financeira ou por algum outro motivo. Então, assim, antes de entrar nesse Enfermaria 6, eu vou... Esse que eu falei me lembrou do primeiro conto, que é o Beijo, que é muito, tem muito isso. O Beijo a história é muito simples. Um destacamento militar está está percorrendo um trecho do interior da Rússia, e numa determinada cidade, um figurão da cidade, um fazendeiro, convida a jantar, né? Eles vão jantar numa casa grande e tudo, e o nosso protagonista é um militar de baixa patente e apagado, tem uma vida apagada, assim, né? Digamos que ele é daqueles assim, tá estável ali, tá estável, tá tranquilo com seu salário, tal, não tem maiores ambições nem na vida militar, nem na vida particular. Tímido, né? Quer ficar ali tranquilo no canto dele, mais nada, né? E eles vão, são umas 12 pessoas, né, do destacamento, eles vão a esse jantar. Num determinado momento, esse nosso protagonista, ele se perde na casa, é uma casa grande, ele se perde, e o ambiente é escuro, lembremos que não tinha eletricidade na época, nem nada, né? Então está num ambiente completamente escuro. Ele entra num cômodo, né? Ele vê uma janela aberta, né? Então vê um clarão da noite, assim, né? Numa janela, então ele entra nesse ambiente, mas está tudo escuro, se detém-se na porta, e num momento, alguém, provavelmente esperando alguém, o abraça por trás e dá um beijo daqueles, assim, né, no rosto. Obviamente, quem não gostaria de receber algo nesse sentido? E aí o conto tem uma virada, né, porque o rapaz tem todo um estado de espírito taciturno e pacato, né, mais pacato do que taciturno, todo pacato e tal, né? E esse fato, porque o Chekhov descreve muitíssimo bem a aproximação da personagem para beijar, a aproximação do abraço, o perfume, a textura da pele, a textura dos tecidos. E então, assim, é uma descrição maravilhosa. Nossa, leiam o conto que vocês vão gostar demais, assim, ele descrevendo esse beijo. E aí o personagem sai da apatia, né? Da apatia de espírito, e obviamente não é possível, né? Um beijo, não é possível que... Só que o destacamento continua a viagem, e é uma viagem que dura semanas, meses, né? E esse fato fica, durante todo esse período, ele fica obcecado com o fato. E ele começa a construir no pensamento todo um cenário ideal para o beijo. Assim, a pessoa que o beijou também estava esperando, né, para quando eles voltarem e tudo. Então ele fica meses nessa fixação e, de novo, alheio a todo o resto, a toda a volta, né? Quando o destacamento volta e eles passam pela localidade novamente, ele vai dando aquele frenesi, né, de que vai reencontrar a pessoa, tal, que ele nem sabe quem é, porque não se revela, ambos não se revelam para ambos, né, digamos. E aí ele percebe o ridículo da situação. Porque assim, ele criou toda uma fantasia por meses a fio, né, e ele percebe esse ridículo. Mas aí entra ele, em vez de ter um impulso de, não, vamos arranjar outra mulher que me dê outro beijo, assim, desse, sei lá, né? Não, ele se amesquinha. Então, assim, num outro convite para um encontro social na mesma localidade, o destacamento vai, e ele, de uma forma muito mesquinha, porque ele não encontrou o mundo ideal que ele ficou obcecado durante esse tempo, então ele, de uma forma muito mesquinha, resolve não participar mais de nenhum encontro social, né, enquanto estivesse então ele se fecha de novo para a vida,
né? Além do pacato, agora fica essa coisa meio mesquinha para a vida, né? A vida está aí se oferecendo. Né? Um birrento, rapaz. Isso em homem é feio demais. Isso em homem crescido é feio demais. Agora, a construção do conto é finíssima, né? É um dos primeiros contos do homem. De uma sutileza, uma delicadeza. Isso, ele estava nos seus 25, 26 anos. E ele nunca foi militar, o Chekhov nunca nem pisou em quartel, nem nada, assim. Mas, segundo os biógrafos, ele estudava muito. Assim, quando ele queria algum personagem com uma determinada profissão, essas coisas assim, ele pesquisava muito e ia nos ofícios, né, e via como é que era a coisa e tal. E com o militar foi, inclusive o editor da época ficou impressionado, tem algumas cartas, assim, o editor impressionado, assim, com o fato dele nunca ter sido militar e ter essa capacidade de descrever o destacamento, a hierarquia militar, tudo. Bem interessante. Não é? O segundo conto, acho que dá tempo da gente falar assim, que é bem interessante. Um terceiro, na verdade, nós já falamos de dois, é o Kashtanka, né, que é o do cachorrinho. É o cachorrinho que se perde do dono. E é um momento na vida desse cachorro, tudo no ponto de vista do cachorro. Inclusive com toda a forma de se comportar do cachorro. Tudo assim, é como se o cachorro, como se o Chekhov, eu vi como um exercício de despersonalização. Assim, né? O Chekhov realmente entrou assim, na cabeça do cachorro, né? E fez o conto inteirinho como se fosse um cachorro na máquina de escrever, escrevendo. Assim. O cachorro pegou a pena e escreveu um pedaço da biografia dele. Impressionante como exercício de personagem, achei impressionante. É um pouquinho soturno, porque está no inverno russo, que já é um negócio bem, é um clima bem extremo, né? E nós estamos vendo um cachorro abandonado, né? Um cachorro que se perde do dono. E um artista de circo o adota, né? E só que não fica claro, mas parece que ele adota para incorporar no show. Ele tem animais no show dele, tem um ganso e um gato, se não me engano, e aí que decide incorporar o cachorro. E meses depois, depois de vários ensaios e tudo, né, parece que o artista ele tem o dom de adestrar, né, do adestramento dos animais. Ele consegue adestrar tal, e no primeiro espetáculo a cachorrinha reconhece o antigo dono na plateia. E, bom, esse é o final, desculpem, contei o final do conto. Mas, assim, para a cachorrinha é feliz, né, porque para ilustrar a despersonalização, né, para entrar no personagem, a cachorra fica feliz, ela é leal ao primeiro dono, mesmo o dono maltratando, o dono maltrata e tudo mais. Mas o Chekhov coloca assim, bom, se dá comida para mim, deve ser porque é bom, né? Então, assim, alimentava, né, e tudo. E então ela meses depois ela vê o dono na plateia, o antigo dono, e volta para ele. Eu convido o espectador, quando for ler esse conto, ele realmente assim perceber essa capacidade dele colocar a coisa como se fosse o cachorrinho contando a história. Em nenhum momento você acha que é uma pessoa contando a história. Assim, você percebe as reações, forma de se comportar, tudo. É o cachorro, como se fosse um cachorro contando a história. É muito interessante, muito interessante. Uma coisa difícil também de se fazer, você sair de você mesmo, sair dos seus julgamentos a respeito dos fatos que estão acontecendo e conseguir deixar toda a história ali assim, bem amarradinha, é muito, muito interessante, assim. E aí acho que poderemos falar agora antes da enfermaria número 6, um conto que eu acho muito interessante é Uma Crise. Não sei se você chegou
a reler? Como eu faço muita anotação, tem um trechinho que eu queria ler, mas fale do conto que aí eu falo. Esse Uma Crise é extremamente interessante, inclusive para os tempos que correm. Assim, porque tem uns insights que, a meu ver, são, tranquilamente, pode falar que são universais e atemporais. É para o resto da vida, assim, daqui a 100 anos vão chegar nesse conto, vão ver esses insights, assim, o conto é o seguinte: 3 estudantes perambulam pela zona do meretrício da localidade onde eles estudam, onde está a faculdade. Dá a entender que é São Petersburgo. Né? Se não me engano, São Petersburgo depois mudou para Stalingrado, alguma coisa assim, Stalingrado ou Leningrado, alguma coisa assim, mas enfim. Uma coisa assim. Isso. E aí, só que um dos 3, ele é um católico ortodoxo e tem consciência de que é uma coisa errada a se fazer, mas assim, ele está naquele estado de espírito assim, que quer sair dele mesmo. Né? Vamos dar um passeio assim, para dar uma espairecida, algo nesse sentido. Né? Então vão os 3 para a zona do meretrício, só que assim, eles vão entrando de bordel em bordel, e o nosso protagonista, que é esse católico, né? Ele realmente não consegue espairecer. Ele a toda hora está olhando as prostitutas, olhando os ambientes, e fica obviamente, fazendo vários pensamentos, obviamente partindo do princípio católico, né? Da dignidade da pessoa e tudo. E é um questionamento muito forte nele, essa questão da dignidade das mulheres, né, que estão ali se prostituindo. Né? E num dos insights que é extremamente, que eu achei certeiro, o Chekhov coloca no personagem aquele pensamento que eu achei muito certeiro de que a prostituição é uma escravidão como outra qualquer, assim. É uma escravidão. Se você está pagando para uma pessoa fazer algo para você, algo degradante, de forma degradante, né? E algo muito sério, né? Que o pessoal subestima muito essa questão do sexo, né? Acha que é uma questão da culpa católica, não sei o quê, só que é uma coisa muito séria. Né? E sempre foi uma coisa muito séria. Então ele parte dessa premissa, assim, né, de que a prostituição, na verdade, é uma escravidão moderna. Né? A gente tem que levar em consideração que no final do século XIX a escravidão era extremamente mal vista, né, porque o conto foi escrito, o conto se passa em 1889, 1890, então assim, era um ano só depois da abolição da escravatura do Brasil, para você ter uma ideia, e sendo que a escravatura do Brasil talvez foi um dos primeiros assuntos globais da humanidade. Foi um dos primeiros assuntos que toda a intelectualidade do mundo inteiro prestava atenção e forçava os governos a tomarem providências anti-escravidão e tal. Então, muito provavelmente, esse contexto favoreceu esse fluxo de pensamento do nosso protagonista, né, dele chegar à conclusão de que a prostituição é uma escravidão, de que quem contrata a prostituta é um dono de escravo como outro qualquer. Né? E só que no decorrer da noite, né, eles vão passando de bordel em bordel, ele percebe a indiferença das mulheres diante dessa situação. Né? Porque ele se compadece das mulheres, o personagem, o protagonista se compadece das mulheres, mas em nenhum momento ele interage com as mulheres assim, para saber assim, o que elas acham. Tal. Num determinado ponto do conto, que ele, já à alta madrugada, que aí ele começa a interagir com as mulheres, ele começa a perceber uma certa indiferença à situação dela.
eu chamo a atenção do espectador que essa indiferença é um estado de espírito recorrente nos personagens dos contos. Em todos os contos, assim, essa indiferença assim, é um estado de espírito recorrente nos personagens. E aí ele começa a se agastar com essa indiferença, né? Porque a compaixão começa a dar lugar aquela coisa assim de ele começa a achar que elas são merecedoras, ele começa a julgar, né? De uma forma ou de outra ele começa a julgar as mulheres. E só que assim esse fluxo de pensamentos começa a ficar intenso na cabeça dele e começa a ficar tão intenso que leva a um esgotamento nervoso. Assim, ele fica com esgotamento, eles ficam até amanhã, assim, ficam a noite inteira perambulando pelos bordéis, né? E aí vem essa crise. A crise, o nome do conto é uma crise, e a crise é o quê? É esse esgotamento nervoso a partir desse fluxo de pensamentos intenso que ele tem na madrugada adentro, né? E os amigos igualmente indiferentes, né? Os companheiros de noite dele igualmente indiferentes. E ele coloca, inclusive, um insight muito interessante naquela questão do nível superior, né? Porque assim, ele olha para os amigos e fala assim, pô, tá aqui meus amigos com nível superior e aqui e agindo como donos de escravos mais vulgar, da forma mais vulgar, sem a menor consciência da dignidade humana, né? Sem a menor ideia de que e isso a gente já conversou muito a respeito, talvez seja o único momento, talvez seja o único personagem dos contos que não é de todo indiferente ao que lhe cerca. E, assim, ele chega a ter compaixão das meninas, ele chega a citar aquela Santa Maria do Egito. Egipsíaca, né? Exato. Isso, a Santa Maria Egipsíaca, que foi, durante muito tempo, foi uma prostituta lá no Egito, e depois se deu uma penitência, né, de viver uma vida reclusa, né, e só foi se confessar já no final da vida, estou falando da santa, foi se confessar já no final da vida, e consagrou sua vida, né, a Cristo e a Nossa Senhora. Mas essa compaixão dura assim, algumas horas, mas depois realmente ele começa a ficar agastado com a indiferença das mulheres, né, a situação. E aí pronto, só que ele acho que há um conflito muito forte entre a compaixão e essa vontade de deixar para lá, né, o problema que você acabou se colocando para ele. E ao ponto ele se esgota psicologicamente, tem uma crise forte, uma crise nervosa forte. Numa época também que as crises nervosas não era como hoje. Hoje tem síndrome de Tourette, síndrome de não sei o quê, síndrome de não sei o quê. Na época, assim, tá ficando maluco, tá são. Simples assim. Simples assim. Né? E aí a crise acaba e ele volta para o dia a dia dele, né? E acaba o fluxo de pensamento do problema. Né? Mas não deixa de ser uma discussão para quem ele dizia que não queria julgar nem nada. O conto não deixa de ser uma discussão, né? Acaba discutindo a respeito da prostituição, né? Que não tem, por mais que seja normalizada, tudo romantizado em alguns casos, é degradante, né? Ponto, não tem como, né? Não tem como, tanto para quem consome quanto para quem oferece, né? É degradante, assim, né? Digamos que é uma corrupção do fluxo da vida, né? Assim, é uma corrupção do fluxo da vida, assim, e cicatrizes na alma difíceis de se curar, né? São cicatrizes. Talvez seja uma das coisas mais subestimadas do mundo moderno. Assim, são essas cicatrizes da alma. E aproveitando que falei do esgotamento nervoso, podemos ir à enfermaria número 6, que é um conto longo, se não me engano são 12 ou 13 partes. Foi escrito em folhetim,
ele já estava com seus 30 anos, tal, né? Eu acho que aí já aparece as ambições literárias dele, assim, porque dá para ver que tem toda, né, um cuidado aí na ambientação ambientação e os personagens também, assim, ele leva mais tempo construindo os personagens, descrevendo os personagens. E mais uma vez aquele protagonista insatisfeito com a vida, mas há 20 anos na vida. É complicado, né? É um médico, está no interior da Rússia, interior mesmo, assim, ele está a cerca de 100 quilômetros da primeira estação de trem. Então imagine um país continental como a Rússia, um lugar ermo num país continental como a Rússia e você ficar a 100 quilômetros de uma estação de trem. Então, isso no século XIX. Então realmente ele estava num lugar praticamente inóspito, ou muito próximo do inóspito, uma cidade pequena, com aqueles vícios da burocracia, e um deles você, para bajular a população local, constrói coisas muito além do necessários para bajular a população local, e uma dessas coisas é o hospital que ele trabalha, que ele acaba sendo diretor. É um hospital muito, muito maior do que a localidade precisa, e todo largado, né, que é uma recorrência também na burocracia criada pelo mundo moderno. Você cria toda uma estrutura que não funciona, né, toda uma estrutura que não funciona, e com o hospital não é diferente. E essa enfermaria número 6 está nesse hospital, é nada mais do que a ala psiquiátrica do hospital. Né? Como eu falei agora há pouco, ainda não tínhamos esses psiquiatras assim, com as síndromes, né? Síndromes do dedão furado, síndrome da unha encravada, síndrome do não sei o quê. Né? Então era simplesmente assim, tá maluco, tá são, no máximo uma paranoia ali, né? E uma apoplexia acular, assim, mas prevalecia aquela coisa assim, não tá bem da cabeça. Né? Precisamos isolá-lo, né? Vamos isolá-lo para... Né, eles diziam que era para tentar curar, né? Mas na verdade queriam retirar da sociedade, né? Porque de fato não é uma coisa bonita e agradável de se ver, né? Uma pessoa com crises nervosas ou com problemas psiquiátricos. Enfim, o nosso amigo fica 20 anos, e nesses 20 anos ele só ia para o escritório dele do hospital, não conhecia nada do hospital. O atendimento médico dele era horroroso, assim, nem chegava a tocar os pacientes, nada disso. É mais ou menos o que as UPAs fazem hoje. A UPA hoje dá dipirona para todo mundo, ele manda para casa. Algo muito parecido ele fazia, assim, dava um remédio, um brometo de potássio, essas coisas, assim, remédios muito recorrentes, e mandava o paciente para casa, seja lá que doença tivesse. Ele fica nessa vida medíocre muito tempo, os colegas igualmente medíocres, os subalternos igualmente medíocres, todo o corpo de enfermeiro corrupto, né, assim, corrompido, a burocracia da cidade igualmente corrompida, né, e só que ele fica 20 anos nesse lugar, né, não gosta de ninguém, não faz amizade com ninguém, os convívios são absolutamente superficiais, e tem um traço da personalidade dele que é muito, muito particular, que ele não consegue ele não consegue tratar mal ninguém, seja lá que situação for, nem subalterno, nem amigo inconveniente, nem colega inconveniente, nada disso. Então ele não consegue mandar o subalterno, não consegue dar um comando para o subalterno, ele não consegue dar uma determinação mais incisiva para uma equipe, nada disso ele consegue. O tempero, digamos, como diriam os antigos, é um temperamento llano. Né? Assim, os antigos diriam, essa palavra é meio feia, mas é isso. Assim, ele
Ele é um cavalheirismo que é... É um bunda mole, né? É Exato. um bunda mole, né? É um cavalheirismo que é mais um maneirismo do que um cavalheirismo. E assim, várias vezes, em vários episódios do conto, amigos inconvenientes estão ao lado dele, ele está se agastando, mas ele não faz nada. Ele vê o corpo de enfermeiro corrompendo, fazendo corpo mole, ele não consegue dar um comando, né, para botar ordem no lugar. E ele só tem um impulso de visitar as alas do hospital 19 anos depois que ele está como diretor do hospital. Então, assim, é uma vida realmente miserável, assim, né? E nessas visitas ele chega, né, na enfermaria número 6, na ala psiquiátrica, e tem apenas 5 doentes, né, 5 internos, né? E um desses internos tem uma vida decididamente, assim, nossa, é terrível. O pai morre cedo, morre falido, né? Ele consegue um emprego numa burocracia qualquer, se não me engano, no correio, né? E ele começa a adquirir comportamento paranoico, né? Ele começa a ficar paranoico. E a descrição da paranoia se desenvolvendo é bem interessante, que aí ele começa a ver policial na rua, que antes era amigo e cumprimentava e tudo. Aí começa a ver o policial, ele já começa a desconfiar que os policiais estão vigiando, algo nesse sentido. Os colegas fazem um comentário fortuito, e ele começa a desconfiar do comentário, e começa a fazer ilações, começa a fazer ligações com determinado caso de justiça, e por aí vai, começa a ficar paranoico. Só que assim, é uma paranoia leve, mas é aquilo, né? Como eu disse, né? Os circundantes não entendem a situação e botam o rapaz lá para a área psiquiátrica do hospital. E ele, digamos assim, é o mais próximo do consciente entre os internos, né? Ele é o mais próximo de ter uma certa consciência. E o nosso protagonista, o nosso médico, numa primeira visita nessa enfermaria, quando ele entra, o nosso paranoico percebe que é uma pessoa diferente do que costuma aparecer na enfermaria e começa obviamente, né, o comportamento de demência aflora, né? Ele começa a fazer um monólogo, mas em voz alta, para a famosa indireta, né? Começa a soltar as indiretas. E aí o médico começa a dialogar com ele, e eles começam a fazer um arremedo de filosofia, um arremedo de diálogo filosófico, né? E o médico, ele explica a sua indiferença ao redor, né? E o paranoico, obviamente, com lapsos de lucidez e paranoia e tal, e ele vê o impraticável, né, da indiferença. Ninguém é indiferente, né? Isso aí é uma bobagem, né? Isso aí Mas e eles estabelecem um diálogo. E aí como o nosso amigo protagonista, ele se sente tão superior que não consegue conectar com ninguém, acha que todo mundo é mais burro, tal, não sei o quê. Então, quando ele vê esse arremedo de filosofia no paranoico, ele estabelece um afeto, uma espécie de afeto com ele, assim, porque ele vê como, de novo, um arremedo de intelectual ali, né? Então, as últimas partes é todo ele estabelecendo esse diálogo com esse paranoico. Mas o que acontece? Os colegas começam a olhar o cara, o cara está... Opa! O rapaz está conversando com um doido. Né? Simples assim. Os colegas começam a perceber, começam a ver no rapaz um comportamento, né, digamos assim, psicologicamente inaceitável.
E aí ele, num determinado ponto, um dos amigos convence ele a fazer uma viagem, acha que ele está esgotado, né? Então vamos viajar, tal, né? Então convence ele a fazer uma viagem. Só que na volta da viagem, a viagem serviu, que é uma coisa que é muito comum no serviço público, bota o funcionário para viajar ou para mudar ele para um setor pior ou para simplesmente demiti-lo. É uma coisa muito comum no serviço público, né? Seja na Rússia, no Brasil, no Estado, qualquer lugar. E foi isso que aconteceu, né? Usaram a ausência dele para despedi-lo, sem direito à aposentadoria, então de uma hora para outra ele se vê na miséria. Só que ele volta a visitar o rapaz algumas vezes, né? O diálogo volta a estabelecer o diálogo com o paranoico. E os amigos, né? Os antigos colegas, veem isso como a loucura chegando, uma demência, né? Chegando pura e simplesmente. E ele acaba internado, né? Internado na própria enfermaria número 6, acaba definhando e morrendo, né? Eu convido o leitor, quando lê esse conto, tem muita similaridade. Em alguns momentos você acha que está lendo Machado de Assis. É o alienista, né? Isso. A crítica compara, né? Faz essa relação. Em alguns momentos você está lendo, parece que está lendo Machado de Assis. Agora, de novo, assim, ele não sei, ele sem querer, ele dá uma antecipada na desconexão da elite intelectual com o restante da população. Assim, você vê que são pessoas que não conseguem se conectar com o restante da população e que talvez, se tivesse um esforço verdadeiro de conexão, de repente a vida seria até menos miserável. De repente a vida seria até menos miserável. Porque veja que, às vezes, nós brasileiros temos uma dificuldade de enxergar assim, uma vida bacana sem dinheiro, né? Mas veja que todos os personagens não muito luminosos têm uma vida estável, mas miserável ao mesmo tempo, né? Uma vida miserável, sei. E então esse nosso amigo, ficar 20 anos num lugar ermo, inóspito, talvez um esforço seria até assim, realizador, deveria ter uma vida mais realizada, né? Se descobriria ali alguma coisa. O Chekhov, ele em todas as cartas, algumas que eu li e alguns textos que eu li, ele sempre deixava claro essa coisa de não querer julgar, né? Não querer criar julgamentos, né? Não direcionar a consciência do leitor, né? Mas aquela coisa, quando você escolhe personagens, coloca uma determinada fala no personagem, é difícil você não estar julgando e criando, né, um caminho ali de... É difícil, né? Assim, num determinado momento. E fora que, assim, em vários momentos você vê uma referência à infância e adolescência dele. Foi muito difícil, o pai foi cruel, né? Eles viam a mãe como tolhida na sua totalidade, assim, por causa do comportamento do pai, né? Então, assim, o pai faliu, né? Assim, faliu, a família acaba falindo. Então, você vê que tem vários momentos, ele usa esse pessoal fracassado, o cara que fracassa na profissão, essas coisas, assim. Enfim, então é meio difícil talvez ele tenha diluído o julgamento de uma forma que não fica muito aparente, né? Enfim, né? É uma coisa a se discutir, assim, né? Mas aí, chegamos a 1h e não estouramos o tempo. Ficou certinho, né? Então deixa eu falar uma coisa para o padre não puxar a nossa orelha. Nós estamos no oratório virtual, rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Predicate Super Tecta. Colabore com a nossa missão. O nosso Pix está aqui na bio do nosso Instagram.
ou lá no nosso site, oratoriovirtual.org, lá você, além do conteúdo muito bacana, feito com muita alegria pela gente, tem lá o nosso Pix, você colabora com as obras da Capela Nossa Senhora da Vitória, lá no Canela, do Padre Gilson, e conheça a nossa web rádio, conheça o nosso canal no YouTube, o Oratório Virtual TV, que tem conteúdo exclusivo. Um deles que é bem bacana é uma leitura diária da palavra da Bíblia. Estamos lendo os Salmos com a nossa colaboradora Suzana Nascimento. Enfim, o Oratório Virtual está cada vez mais, o conteúdo está ficando cada vez mais bacana. Essa semana teremos conteúdo novo, teremos um livro de poesias feito em folhetim pelo nosso amigo João Filho, que é esse rapaz que está aqui do outro lado da tela. Ele, há muito tempo ele mandou e só agora eu consegui formatar, nossa equipe trabalhando incansavelmente, conseguiu formatar para colocar no site. Então, assim, estamos preparando conteúdo bacana. Né? Oratoriovirtual.org é o nosso site e Oratório Virtual TV é o nosso canal no YouTube. E assim chegamos ao fim, né, de mais uma conversa de domingo. Chegamos ao fim. Sempre uma alegria estar aqui. No próximo domingo teremos mais um livro para alimentar os nossos espíritos, né, e ficarmos começarmos bem a semana. Rezem o texto todos os dias, vão à missa aos domingos e que tenham todos uma semana abençoada. Certo, poeta? Certíssimo, Peço. Agradecer a todos que acompanharam até aqui, valeu mesmo. Então, fiquem com Deus, uma santa semana para todo mundo. Exatamente. Até a próxima conversa de domingo. Até mais, gente. Até mais.